Boa noite. E um super profissionalismo. Fora este cara a cara, ele está de férias na televisão, mas está estreando num palco aqui em São Paulo e nas telas de cinema de vários países do mundo numa superprodução nacional. Logo depois do intervalo, começa o cara a cara com Raul Cortez. Desde sexta-feira, Raul Cortez está nas telas dos cinemas brasileiros e de muitos outros países, inclusive nos Estados Unidos. Ele é um dos protagonistas da grande arte de Walter Salles Jr. Eu vi o filme, vi você, achei que você deu um vilão esplêndido. E aquela luta de facas, né, maravilhosa no final. Onde é que você aprendeu a lidar com faca, Raul? Foi na cozinha ou não? Aí tem uma história com essa luta, né? O filme já tinha sido concluído e o Walter Salles resolveu fazer um outro final. Eu estava fazendo uma peça no Rio de Janeiro chamada M. Butterfly. E evidentemente estava em cartaz a peça, não é possível, com casas lotadas e tudo. Então ele e o Paulo Brito, que é o produtor, né, resolveram pagar em Butterfly durante uma semana e eu tive que voar para Los Angeles para fazer a sequência final, que seria o duelo de faca. Porque o final que você já tinha filmado não tinha duelo de facas. Não tinha, era uma coisa mais da interpretação dos atores, né? Sim. Aliás, uma cena fantástica, que resultou muito bem, a técnica toda aplaudiu e foi muito boa. Porque os atores eram o Peter Coyote, francês, o Tic Rio, que é muito difícil comparar esse nome. Eu não consigo lembrar o nome dele até agora. Grande talento, cara. E eu, então, nós três tivemos um confronto assim, muito intenso, que resultou maravilhosamente bem. Mas em termos comerciais, em termos da própria leitura do filme para o público, precisou ser substituída essa cena por uma cena de mais ação. Que até o momento que eu fui para Los Angeles, eu sabia. Eu pensei que só fosse ver uma luta de faca entre os outros dois. Eu tinha aprendido faca durante 6 meses de aula aqui no Brasil. Você aprendeu quanto tempo? 1h30. Ah, Raul, quem ensinou? Eles mesmos me fizeram a coreografia. Atores? Os atores e mais um técnico que estava lá, que aprendeu, que ensinou a eles, né, a lutar faca. A minha sorte, Gabi, é que eu sempre fui muito ligado com o flamenco. Eu estudei flamenco, aprendi com a Paula Martins, e não só o taconeado, mas também com todas as coisas do corpo. E, então, isso me facilitou muito na coreografia. A mobilidade porque toda. Era uma coisa cigana, assim, que resultou de uma forma fantástica. Raul, eu tenho um medo de faca que me pela, é uma relação estranha, eu não sei porquê. Você se deu bem com aquele negócio da luta ou não? Porque a faca é muito bonita. A faca é uma coisa linda, ela lâmina de aço, e tem que ser um bom aço, como são as facas usadas no filme. Mas é a faca de verdade? Ou... Faca é de verdade. Ali claro você podia se cortar ou cortar também? Geralmente eles cegam a lâmina, né? Para não poder cortar, mas tem sempre o perigo, porque tem a ponta dela, né? E a faca exerce uma atração, assim, incrível. Realmente essa faca muito bonita, o cabo de marfim, ou enfim, de outros desenhos, enfim. Mas o aço é lindo, ele brilha, ele seduz, é muito fascinante isso. Eu acho que por isso a faca tem sempre um símbolo da morte também junto, né? Bom, eu acho que é isso que me incomoda nela. Raul, você é a primeira vez que você interpreta em outra língua? É a primeira vez. Eu já tinha feito em espanhol, mas o espanhol é tão perto do português, né? Como é que é? Muda alguma coisa? Você perde algum tipo de nuance? Eu estou falando isso porque uma vez eu me lembro de um ator espanhol que morava há 20 anos em Los Angeles. Eu me lembro dele dando uma entrevista na televisão de lá e dizendo que sentia que perdia 50% da expressão dele, mesmo depois de 20 anos. Eu acho que é verdade isso, porque cada língua tem a sua música, isso é em primeiro lugar, né? E um ator não só trabalha no diálogo, na palavra, dando expressão nisso, mas também na música do diálogo, na música que a língua permite, né? O português, inclusive o brasileiro, é totalmente diferente do português de Portugal. Então a nossa música é outra. O inglês da Inglaterra é diferente do inglês americano. E é nessa música que nós trabalhamos também. Então você fica descompensado nisso, você perde essa música. Você sentiu isso mesmo? É evidente, claro. Você se olhando depois, o que você achou? Dificilmente eu me gosto, né? É difícil eu me gostar, mesmo em televisão e tudo. Eu sempre me coloco numa posição muito, muito crítica. E eu me estranho muito quando me vejo em televisão. Porque você acha o quê? Você acha que poderia ter feito melhor, é isso ou não? Não, porque a leitura que eu tenho de mim
não é o que está sendo projetado. Eu me vejo por dentro. E aquilo que eu me vejo por dentro nunca é colocado numa tela ou num vejo, entendeu? Mas é uma coisa só sua, não é uma coisa que as pessoas percebam. Só minha. Tanto não percebem que eu li que a Warner está atrás do senhor depois desse papel. É verdade? Vou bater na madeira? Vamos todos bater na A madeira. gente vive numa época de muito olho ruim por aí, né? É verdade. Mas é verdade. Mas eu acho que talento, para cima de talento, esse negócio de olho ruim não pode pegar. Eu sei. Como é que foi a história da Warner? Eu, por surpresa minha, estava em minha casa, meu empresário me telefona e disse, você está sentado? Eu falei, não, geralmente estou meio sentado, porque eu estou de folga da televisão, agora que eu começo a teatro, né? Ele disse, então você se prepare, porque eu recebi um fax da Warner Bros., vindo da diretora do elenco da Warner, que tinha visto o filme, um fax profundamente elogioso para o seu trabalho e pedindo fotografias que você mande urgência, dando o telefone dela para você telefonar caso você queira alguma informação e dizendo o nome do diretor e do filme que ela quer te colocar. Eu fiquei muito emocionado. Era uma coisa que você sonhava? Era uma coisa que você queria? Mas desde criança, no momento que eu comecei a fazer teatro, muito antes, desde o momento que eu quis fazer teatro, porque eu vim numa geração que todo Star System era colocado em Hollywood, né? Então, o meu grande sonho era, quando eu via os filmes na cidadezinha que eu morava, que agora é um bairro de São Paulo, que é Santo Amaro, eu sempre me transportava para a tela. Eu imaginei ter aquela magia de vida, de gente, de atores, né? E até hoje me seduz muito isso, essa coisa mágica em que a gente vive. E eu falei, mas um dia eu vou sair dessa cidadezinha aqui e vou para Hollywood, ou enfim, vou fazer filme americano, que era o que tinha na mão, né? E quando eu recebi isso, eu falei, não acredito. Eu fiquei profundamente emocionado. Ficou emocionado? Muito. Chorou? Chorei a ponto da minha governanta atravessou. Raul morreu. Eu não, alguém está ressuscitando, está vivendo de novo. Você é um ator internacional. Raul, você falou que te fascinava a vida do ator, foi isso que você disse, mais ou menos? E você falou assim, essa vida que nós levamos. Que vida é essa? Eu não sei como é que os outros levam, mas deve ser da minha, né? Eu acho sempre maravilhoso poder representar. Eu sempre acho que a fantasia é muito melhor que a realidade. Eu adoro. Aquelas 2 horas que eu tenho em cena, por isso não é escapismo, teatro. Não é, não. É profissão, é vocação mesmo. Raul, cinema de 1 a 3, quer dizer, eu estou contando de 1 a 3 assim, cinema, teatro e televisão. Que número é para você? É o segundo lugar. Segundo lugar? Número 2. Bom, eu já sei qual vai ser o primeiro, mas nem vou falar agora. Então, me descreve como é que é trabalhar em cinema para você. O que é? Você recebe o roteiro, você lê, você gosta do filme ou não, do que ele tem a dizer ou não. Depois você vê o personagem, você vê quem escreveu o roteiro, você vê quem vai ser o iluminador, e evidentemente você já viu e recebeu o roteiro do diretor, se foi escolhido por ele. Então você topou, o empresário aceita certo preço, independente, se você se empenha muito em fazer um filme, independe do preço que você vai fazer, né? Daí, eu digo o ideal, que sempre acontece, porque a gente tem que fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É você viver só para o filme que você vai fazer, só para o seu personagem. Porque você tem que ser aquela pessoa de uma forma totalmente interiorizada, que é isso que vai ser projetado no cinema, na tela, né? E você tem que... Você está me dizendo que você leva o personagem para casa, é isso? É isso que deveria ser feito. Por isso que é muito bom que você faz cinema em locação. Você fica totalmente concentrado naquela locação, você e seus companheiros, a equipe técnica, tudo. Então a linguagem fica muito mais homogênea. Não fica só uma coisa da cabeça do diretor. É a cabeça de toda a equipe que pensa junto com ele. Aí é realmente fascinante. E é emocionante de fazer ou não? Porque é uma outra linguagem, né? Ou é mais técnico? Você tem que ter tudo isso, você tem que saber dosar, de preferência nunca mexer muito com a cara para exteriorizar isso, né? É mesmo? Tem claro isso? Que sim. Porque a leitura está dentro do seu olho. O que você estiver pensando está sendo colocado no olho. Então, no seu olho, eu olhando, eu sinto, eu vejo o que você está pensando e o que você está sentindo. Então, olha, é interessante isso. Quer dizer, qualquer movimento pode parecer um excesso e pode atrapalhar? Se ele não for verdadeiro, ele será um excesso. Entendeu? Se você estiver posando só para a câmera, aquilo vai passar. A leitura vai ser feita por quem estiver assistindo o filme. Isso que eu acho que é fascinante. E, ao mesmo tempo, um namoro com a câmera. Muito agradável. Você faz isso muito bem, está ganhando. Com câmera, não. Eu namoro os meus entrevistados aqui. Eu fico fascinada com tudo isso que você está me dizendo.
Quando você vê, quando você se vê na telona, qual é a sensação? Quer dizer, você já tem essa coisa de senso crítico um pouco exagerado, você é muito rigoroso consigo. Mas você vai escondido em cinema ou você vai descaradamente? Não, sempre nas premiares. Eu sempre vejo o filme assim como eu vi ontem do Walter Grande Arte. Eu nunca tinha visto nada do filme. E eu me coloco lá junto com os convidados e estou assistindo pela primeira vez. Sempre foi assim. E é uma tortura enorme, porque você está nervoso. É mais ruim do que bom se ver grandão lá ou não? A primeira é uma estreia. Então, uma estreia, a sua adrenalina está correndo muito e você está muito preocupado com o seu trabalho. É difícil você ver o contexto todo, né? E você tem que isolar muito isso. E saber se o seu trabalho deu certo também, né? Então eu me coloco de uma forma muito crítica, sabendo se eu fiz, se aquele momento eu passei e tal. Nesse filme do Walter, embora tenha sido cortado muito o meu papel, às vezes que está colocado, sinceramente eu gostei. Achei que estava forte o personagem, eu acho que não dei uma de ator colonizado, me abrindo ali para os estrangeiros, foi, né? Foi de igual para igual, é isso? De igual para igual, né? Não abri espaço para eles de jeito nenhum, porque eles são fera, viu? São, é? São. São como? O que é isso de ser fera? Eles criam todo um clima, assim, de neurose, de uma coisa muito difícil de trabalhar, de ser ator. Principalmente o francês, que é divino, que tem um talento fantástico. Ele cria toda uma atmosfera, como é difícil ser ator, as neuroses que me puxam. De repente você está lá meio trêmulo. E de repente trêmulo. A equipe toda, evidentemente, vão pela encenação e fica assim, esperando descer o santo nele, entendeu? Para poder atuar. Agora, no brasileiro, não. O santo desce toda hora, né? A gente está acostumado que o santo desce e vai. Para trabalhar, vamos lá. Está acostumado com tambor, tudo isso. Tipo, vamos gravar, vamos, começa, é isso? Claro, é. Então a gente não faz essa mistificação. A gente concentra e entra. Então você já tem que lutar contra esse clima já preparado por ele. E esse sujeito é um talento fantástico. Tem uma vida assim que eu traduzi pelo que ele me falou, tudo isso, muito intensa e muito interessante. E que me deixou assim, até empolgado de trabalhar com ele. Então eu tinha que chamar todos os meus Zés também para poder ir batalhar de igual para igual, né? E nós criamos momentos extraordinários, sempre algumas coisas foram cortadas, e que a gente realmente voava, assim, em matéria de interpretação. Ele dava para mim, eu devolvia, ele me retribuía. Foi realmente muito agradável trabalhar com ele. Eu vi, e o Warner também. No próximo bloco, o Teatro de Raul Cortez. Até já. Poucos atores brasileiros têm uma trajetória em teatro tão rica e importante quanto a trajetória de Raul Cortez. De Odovaldo Viana Filho a Somerset Maugham, de Genê a Guimarães Rosa, foram mais de 80 espetáculos e 5 prêmios Molière. Raul, você está estreando essa semana agora um espetáculo que está deixando todo mundo assim, numa expectativa, que é a peça As Criadas, do Jean Genet. Eu gostaria que você primeiro me explicasse por que ela virou As Boas. Vai chamar As Boas. O Zé Celso nunca me explicou por que ele preferiu essa tradução. Eu acho que é uma grande piada, né? Eu acho que As Boas é muito mais comercial, por exemplo, que As Criadas, de Jean Genet. E como é uma adaptação que o Zé está fazendo, trazendo muito para nós aqui no Brasil, na situação política agora, e na situação, inclusive, da empregada brasileira, voltando para a grande perua, que no caso é a madame, então eu acho que é mais significativo As Boas. Em francês é Le Bonne, quer dizer as criadas, né? Então também é uma brincadeira, Le Bonne com As Boas, acho que mostra um pouco de falta de cultura da gente também, né? Quer dizer que é uma adaptação. É uma adaptação que ele está fazendo. Ô Raul, você vai contracenar com o Zé Celso Martinez Corrêa, que foi assim o papa do revolucionário teatro oficina da década de 60. Ele volta agora com você. Esse casamento é muito antigo, não é? Começou em 63. 60, olha quanto tempo, tem 36 anos de teatro. Em 63, eu ainda me perguntava se eu era ator ou não, se eu merecia um lugar no teatro. Para mim era muito importante isso, porque era a minha razão de vida. E o José Celso, eu estava fazendo César e Cleópatra com Cacilda Becker. E o José Celso me chamou para fazer Os Pequenos Burgueses. E eu comecei a trabalhar com ele. Ele me ensinou como deveria fazer teatro, como você fazer um personagem. Ele me ensinou o que o teatro deveria ser na vida das pessoas, a importância do teatro. E o que deveria ser o teatro na vida das pessoas? Ele tem que transformar, ele tem que acrescentar. Você acha que é essa a função do teatro? É essa a minha função como ator. E é essa a função que eu acredito que o teatro tem que ter. Senão, para mim, fica um ato de final de ano de escola, entendeu? Sim.
Mas você entendeu? Eu quis Entendi. dizer, a coisa tão boba, tão uma coisa que você não leva para trás, leva para cá, vai levar para frente, para o futuro. Fica um ator isolado, bobo, de um glitter espontâneo. Vaidoso momentâneo. apenas, você Só diria. mais nada. Daqui a um ano você vai esquecer o que aquele ator fez. Se fosse para ser ator assim, eu preferia não ter sido. Eu fui ver Bob Wilson um dia desse aí, e vi aqueles atores todos trabalhando. E, se fosse para ser ator assim, eu preferia não ter sido. Acho que seria mais feliz como comerciante, sei lá o quê, mas nunca como ator. Então, tem sempre que se ver isso. E se eu não acreditar que eu, dentro da minha função, eu possa contribuir para melhorar a vida das pessoas e melhorar, denunciar o que esteja acontecendo numa sociedade injusta, eu me sinto totalmente desmotivado. E isso começou lá, com o Zé Celso lá atrás. Olha, você acabou de dizer, você vai fazer a madame. Zé Celso vai fazer uma das criadas. A criada mais velha. Cuidado com o que você diz aqui. Raul, como é que é fazer a gente? É difícil? É muito, muito interessante. Porque eu comecei a ensaiar e eu não penso muito, eu entro. E eu falei, mas como é que eu consigo essas poses? Onde é que eu fui me inspirar nisso tudo? E daí comecei a perceber que o meu personagem é o arquétipo da mulher, é da grande perua, né? E ela, de repente, apareceu com uma mulher, inicialmente bem casada, e depois você percebe que ela não é bem casada, ela vai ser uma amante desse senhor todo-poderoso, que foi denunciado pelas empregadas como corrupto, e está na cadeia. Sim. E apavorada com a idade, vendo que está perdendo aquilo tudo, porque o amante, ou enfim, o marido, se ela está preso, ela vai perder o bem bom, então ela resolve ser humanitária e ser caridosa, e distribuir todos os bens dela para as empregadas. Então, isso tudo, eu vi um arquétipo de mulher. E comecei, de repente tinha uma Gloria Swanson, tinha a Cacilda Becker, tinha a Marlene Dietrich, e outras e várias atrizes, e mulheres, inclusive. O que nós Por temos exemplo, em tem um comum? momento que eu ponho em você, um momento que ela é profundamente inteligente, profundamente perspicaz, essa coisa que você tem no olho que você vara a gente assim. Obrigada, Raul. Agora você Mas me é uma comoveu. homenagem que a gente faz para as Raul, amigas, para as mulheres brilhantes que a O gente que nós conhece. mulheres temos em comum? Se você tivesse que dizer agora, este é um traço feminino, este é um traço das mulheres, que sai de Gloria Swanson, que sai de Marlene Dietrich, que sai da minha modesta figura, que escapa, que é de todo mundo, que é de todas nós. Eu acho que as mulheres são bem diferentes uma de outra. O que elas podem se igualar na educação errada que tenho tido, errada entre aspas, naquele sentido de usar a feminilidade para explorar, para ter uma vida melhor, ou então uma vida totalmente vazia e inútil. É nisso que eu acho que tem igual. Mas tem as mulheres emancipadas, as mulheres inteligentes, as mulheres de personalidade forte, que conseguem evitar isso e procuram um caminho por si próprias, e isso que faz com que elas se tornem realmente luminosas. Raul, bom, já tem uma briga de classe lá no palco, você e Zé Celso. Eu queria falar de disputa, porque me parece que um palco é assim como um ringue ou como um campo de futebol, um campo de esportes, né? Ele centraliza atenções. E eu queria saber se nessa hora, para você, amigos, negócios à parte, e sai da frente que eu vou brilhar. Quem quiser que me acompanhe, é assim ou não? Não é bem assim brilhar, não. É o momento do meu trabalho, né? Eu acho que eu estou, naquele momento, estou compondo um quadro, eu estou escrevendo um poema, eu estou exercendo uma regência de uma orquestra. Então, eu estou totalmente voltado dentro do trabalho. Então, eu tenho que fazer aquilo. Se existir alguma coisa que me atrapalhe, um ator desconcentrado ou um deboche qualquer fora da partitura que está sendo executada, que é a peça, eu passo por cima. Eu passo Você admite, por cima. Raul? Eu passo Raul, cima. aquela barata que você perseguia naquele teatro. É verdade. Essa barata. Era Nuno Leal Maia, você, né? vocês fazendo Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, e era o único monólogo do Nuno, Pois você é. falando sentadinho na cama e você perseguindo uma barata e toda a plateia morrendo de rir. Porque a gente fazia uma comédia, era Greta Garbo, e era uma bicha totalmente proletária, né? E aparece uma barata. Pelo que eu sei, mulher tem pavor de barata, bicha então nem fala.
E apareceu aquela barata, eu achei de ver a plateia, o público inteiro vendo a barata atravessar, e a bicha ficaria quieta, porque via um monólogo do outro ator. Tem gente que jura que nunca existiu essa barata. Eu não ia fantasiar isso, que era ridículo. O Nuno acredita que não, mas existiu. Porque ele parou o monólogo e falou assim, mostra onde está a barata. Um homem desse tamanho, era mais magro do que eu era. Ele falava, mostra onde está a barata. Mostra onde é que está a barata. Eu digo, ela fugiu. Dizia ainda comigo. E até hoje essa história rende na cabeça do Nuno. Eu acho que eu até perdi a amizade dele com essa merda dessa barata. Raul, você vai achar uma barata na vida do Zé Celso Martinez Corrêa? Tem gente apostando que vai ser um duelo de titãs. Vai ser mesmo ou não? Porque a minha relação com o Zé, para surpresa minha, se revelou como de um irmão para outro irmão. Eu para o Zé falo tudo o que eu acho, inclusive as coisas que eu acho que está errado na direção, que a gente pode melhorar. E ele, evidentemente, fala para mim com toda a autoridade de um diretor. Só que eu não aceito tanto essa autoridade como eu aceitava quando eu comecei minha carreira. Então, criei um diálogo muito interessante. A gente briga, as outras pessoas querem interferir, o mundo cala a boca, digo, um negócio assim, nós dois não resolvemos. Agora existe uma briga muito grande. Ele quer, porque quer, que vai ser a final da Madame, justamente quando representa a Rita Hayworth. Não é engraçado, né? Ele quer que eu entre como eu mesmo, entendeu? Careca, com um smoke, sapato normal de homem. Você falou de jeito nenhum? É, claro que não, porque eu estou assassinando minha personagem. Se fizer isso, eu não tenho princípio meio fio. Justo na Rita Hayworth? Eu digo, pior que a minha Rita Hayworth. Então nós estamos brigando por aí. Mas eu não vou ceder. Não vai ceder. Ele acha que vai fazer minha cabeça para ceder. Então essas coisas são gostosas. Eu digo, uma briga de família, né? De gente que se quer muito bem. Quem você diz assim, eu hoje não é que acate tudo de um diretor como fazia no começo da minha carreira. Quem é, para você, o diretor que maior autoridade exerceu sobre você? Difícil, Raul. Não, é que eu não saco esse cara. Quem é? Eu gosto muito dele, mas ele me afronta demais. É o Antunes Filho. É o Antunes. O Antunes é mesmo essa coisa genial na direção, então o que dizem ou não? Ele é assim, eu adoro ele, mas ele tem momentos assim, como amigo, que realmente me falha. E está no momento que está falhando. Eu já contei isso dele. Raul! Mas ele tem, só para concluir, ele tem, cada vez que eu vou trabalhar com ele, isso que eu gosto, ele disse, tá, tudo que você fez hoje está errado, está uma merda, você agora vai fazer uma nova maneira de representar. E ele consegue, e isso me seduz muito nele. Teatro para você é o número 1 dos três, não é? Acho que está mais patente. É. Como é que é trabalhar? Tá lá no sacrário, como é que é? Ela começa no momento que você se prepara para o teatro. Eu, quando faço uma peça, eu estou vivendo só para aquela peça. Então, antes de ir para casa, eu sempre chego 1h30 no teatro. Eu começo a maquiar, se tem maquiagem, eu começo a me arrumar, se tem que me vestir com um personagem. E num determinado momento, ou um traço de maquiagem, então uma roupa que eu ponho, eu já sou. Eu acredito que já seja o personagem. Por exemplo, cada personagem que eu faço tem uma cor. Cada personagem que eu faço tem um perfume. Cada personagem que eu faço tem o seu cacuete. Você está falando sério? Você está falando na prática mesmo? Tem o seu perfume? Você está falando sério? Claro, essa é a minha grande profissão. Ah. Tem uns que bebem vodka, tem uns que bebem uísque, tem uns que usam um perfume mais forte, outros menos. E daí mais ou menos eu me preparo para o estado cênico, né, com isso tudo. E espero na coxia para começar, sempre começa o espetáculo. E então a adrenalina começa a correr, é uma coisa maravilhosa. Isso cada noite é uma noite. E eu não sei, naquele momento, se eu vou fazer bem aquele papel, aquela noite, se eu vou saber todas as falas, e que tipo de comunhão eu vou ter com a plateia, e que tipo de público me espera. Né? Então eu tenho que adivinhar, até com a cortina fechada eu já começo a sentir se tem muita gente, o que é fácil também. Mas que tipo de público, pelo cheiro, o olfato é uma coisa importantíssima nas pessoas. As pessoas não dão tanta importância. Você está dizendo que a plateia tem um cheiro? Tem um cheiro próprio, tem um que fantástico. E eu sinto, sabe? Eu sinto. Cheiro de gente jovem é fácil, né? Estudante, colega, aqueles tênis, né? Mas o tipo de público, por exemplo, aos sábados é totalmente diferente. Quando vem uma plateia assim, uma classe A, tudo isso, é claro, também é fácil. Cheiro o quê? Poison, geralmente é o perfume da moda. Raul, eu quero falar mais de teatro. No próximo bloco, ainda o teatro e a televisão, do Raul Cortez. Até já.
que o teatro viveu em crise desde a antiguidade. Acontece que de uns anos para cá as casas andam cheias, os espetáculos viajam o país inteiro e tem muita gente produzindo e atuando em teatro e que está muito rica. Raul, você é da turma dos milionários do teatro? Não. Não por quê? Não, porque o gênero de peça que eles sempre fazem esperando uma resposta fantástica da bilheteria. Eu nunca sei que tipo de resposta eu vou ter, porque eu faço aquilo que eu acho que no início eu disse para você, que vai contribuir, que vai modificar e que eu vai denunciar, enfim. Esse tipo de peça de espetáculo que eu geralmente faço. E nem sempre isso traz dinheiro. Apesar de que, ultimamente, todas as minhas peças ficam 2 anos em cartaz. Ei, me bateu fraco, você parou tão rápido, eu não vim para São Paulo, eu adoro espetáculo. Eu vim em Londres e vim em Nova York. Queria ter visto com você e não tive chance. Em primeiro lugar, porque o produtor não quis. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está profundamente viciado nesse teatro besterol, então, não estou falando mal do teatro besterol, porque tem coisas ótimas. Já viu, o Vaz Pereira está aí, foi um espetáculo extraordinário. E tem pessoas muito incríveis nesse teatro besterol. Mas com um tipo de espetáculo fácil, que você absolutamente não tem nem que pensar, se senta lá e ri. Isso vicia um público. E o público, qualquer outra peça mais séria, ele vai muito reticente para o teatro, ou então ele simplesmente não vai. Então, com o Butterfly aconteceu muito isso. E o produtor não teve a resposta que ele desejava, o espetáculo é caríssimo, para ele trazer para cá, numa época de crise nós estamos atravessando, ele preferiu não trazer. Lindo espetáculo. O cenário era o mesmo? Tinha isso? Não, é o teatro de arena, então modificou muito o cenário era outro, embora muito bonito, feito pelo Felipe Crescente. Era muito bonito, mas era em arena, então era uma outra coisa diferente. Raul, você já era um grande ator de teatro antes de fazer televisão. Eu queria saber se agora você sente que mudou. Você falou do cheiro do público de teatro, né? Você conhece o público de teatro mais que ninguém. Esse público mudou? Você percebe hoje um público que vai ao teatro para ver o ídolo da televisão ou não? Ele irá também para ver, mas ele irá sempre para ver uma boa história, um bom espetáculo. Não basta só você ser um ídolo de televisão se o espetáculo seu não for bom. O teu público mudou com a televisão? Inclusive. Eu não saberia te dizer, porque eu já antes de fazer televisão, eu já tinha um público que comparecia a todas as minhas peças. E sempre diziam eles que a qualidade do espetáculo já estava, com a minha assinatura, já estava garantida. Isso eles falaram. Então, eu realmente não sei te falar. Eu sempre tive o meu sucesso que eu tenho tido. É claro que quando você faz uma viagem para o Brasil todo, isso é claro que é modificado. Mas como eu nunca fiz em teatro aquilo que eles esperam ver pela imagem da televisão, os personagens são sempre o oposto daquilo, quem vai mesmo é quem gosta de teatro. E acaba separando mesmo, mesmo que goste de você em televisão, acaba separando o ator do teatro da televisão. Totalmente. Raul, por falar em televisão, até 1989, você nunca fez um papel que lhe agradasse na televisão. Pelo menos foi o que você declarou numa entrevista na época. Eu queria saber se de lá pra cá surgiu alguma boa personagem pra você. Falando francamente, quase surgiu nesse Sorriso do Lagarto, que não é uma novela e é um seriado. E quase surgiu. Eu acho que foi muito prazeroso fazer o seriado em si. Mas eu acho que no meio, no miolo, sempre o miolo das novelas ou dos seriados, sempre é um problema para o ator, né? Eu acho que aí o meu personagem falhou um pouco. Ele só conseguiu crescer no final do seriado. Então, eu acho que quase chegou a acontecer. O que seria uma boa personagem de televisão para você? Para você, Raul? Um personagem que tivesse princípio, meio e fim, em que eu pudesse trabalhar e ser dono dele, saber por onde eu encaminharia. Isso você não consegue nunca não, quando você tem uma novela assim de Não pensar. A novela é uma outra coisa, né? Não é só um entretenimento, que não é aberto. Ele é modificado à medida da preferência do público, dos grandes executivos lá e da pesquisa e tal que é feita. Então é impossível fazer isso. No seriado já dá para fazer, né? Já dá bem. No EIOUR que eu consegui fazer e nesse Sorriso do Lagarto também. E aí é agradável. Você é dono. O problema é você ser dono do seu trabalho. O que irrita profundamente a gente é que outras pessoas interfiram nisso. Você entende? O diretor, às vezes, é muito infeliz quando entra nisso. Porque você também está fazendo alguma coisa, pô. Você é um ator, você não é um burro nem estúpido, como geralmente eles consideram os atores. Você está exercendo um trabalho.
E eles interferem de uma maneira tão catastrófica que até atrapalha o trabalho da gente. Quando você diz interfere de uma maneira catastrófica, eles interferem na sua atuação, interpretação, é Completamente, isso? ou então no corte, na montagem, né? E deixa o teu trabalho totalmente castrado. Isso é desumano do ponto de vista artístico. Bom, pelo jeito que você falou de novela, você disse é uma obra aberta, mas pela forma como ela é feita, confeccionada, continuada, é difícil ela alcançar a maturidade artística ou ela já adquiriu alguma? Eu acho que ela tem uma linguagem própria hoje em dia, né? Existem novelas bem realizadas e outras não realizadas, mas dentro dessa linguagem que já foi conseguida. Não é? Ela é uma coisa muito específica, a telenovela. Ela é um grande entretenimento, tem que ser visto assim, e acima de tudo, é uma indústria, está se vendendo coisas ali, não é? Não é Mas só literalmente. completamente. Estão vendendo literalmente coisas então, ali. ela já conseguiu ter a sua linguagem e é uma coisa dela mesmo, né? Raul, você é estigmatizado em televisão, né? Você é sempre o chique, o fino, não é não? É, porque eu acho que eu tenho essa coisa longilínea, então eu sou uma pessoa tímida, não sei se parece, mas eu sou. Então meus gestos são meio comedidos. Raul, quantos anos, será? Quantos anos eu te conheço? É a primeira vez que você está atuando, Raul. Você está inventando aqui na minha frente, fazendo papel de tímido aqui na minha frente eu tive agora. com você, a gente é muito amigo e tal, a gente conhece profundamente, mas o resto... Bom, e aí? Mas e aí você tem vontade, por isso mesmo, de descambar de repente e fazer um papel oposto? Pois é, eu não entendo porque a televisão não me dá, a televisão acho que é mais fácil. Os ricos, os milionários, eles ficam divididos entre o bem e o mal, que aliás isso eu acho ótimo, né? Então esses são os personagens para mim. Mas eles jamais me jogam no garimpo, por exemplo, agora. Você acha que você daria um bom garimpeiro ou não? Eu sou caipira de Santa Amaro. Eu já estou acostumado com isso. Raul, você não é caipira, Eu fiz Caso dos Irmãos Naves do Sérgio Pesson. É verdade, fez maravilhosa. Foi em cinema, não foi nem em teatro. Verdade. Não é? Eu tenho que cuidar louco, de vez em quando eu fico muito nervoso, sai caipira verdade. É mesmo? Fala caipirada. Você acha que você faria o que mais? Um bom garimpeiro, o que mais? Que papel te daria prazer? Que marginal te daria prazer O próprio fazer? marginal. O Eu próprio. sempre faço em teatro. Eu tenho amigos, inclusive, marginais. E me orgulho muito de ter. Porque eu acho que é uma vida tão diferente da gente, o mundo deles é tão outro, os valores são tão outros. Por isso que dá para entender Que também valores? o Jean Genet. Porque existe honra entre eles, existe como é que a gente pode dizer, uma espécie de Código de ética? ética e código religioso também. Existe uma religião muito grande entre eles. Eu não estou defendendo absolutamente, estou dizendo o que eu sinto nas pessoas que eu conheço. E uma vida interior muito grande, uma revolta também social enorme, muito mal canalizada. E é essa que esse papel, um desses papéis você gostaria de ter isso na sua mão? Gostaria muito. Você é particularmente revoltado com alguma coisa? Você teve algum momento na sua vida de rebelião, de eu sou diferente, eu sou marginal por algum motivo? Não? 17 anos de idade, eu estava encaminhado para ter uma vida totalmente diferente dessa que eu fiz para mim. E eu me recusei, conscientemente, embora eu não soubesse nada da vida. Mas eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo na Palestina. E eu queria ir para essa esquina e saber o que era. E eu fiz uma promessa para mim mesmo. Um dia desse, no 27, tem um provérbio espanhol que diz isso. Ele diz, cada noite que eu botar minha cabeça no travesseiro, eu tenho que ter vivido uma emoção pelo aquele dia. E isso, graças a Deus, até hoje acontece. Todas as noites, Raul? Todas as noites, quando eu durmo, eu sempre vivi uma emoção. Até hoje. Não se importa se seja mais forte ou menos forte. Mas eu sempre vivi, sempre tive. Raul, eu acho que não sei se é o momento para falar disso, mas você já pensou em fazer um livro de memórias ou não? É engraçado porque quando você é convidado para fazer uma entrevista, por exemplo, como essa sua, você passa na sua cabeça como um filme a sua vida e o que você vai responder, e graças a Deus não teve nada perguntado, né? E você passa a sua vida inteira. Hoje eu estava pensando, eu tenho quase 60 anos, né? Então eu acho que era o momento de ditar para alguém escrever, porque eu acho que eu tenho experiência extraordinária. Eu sempre dei minha cara para bater e sempre me envolvi em tudo. Então eu vivi todos esses anos intensamente. Eu acho que não só para um ator jovem de teatro, mas para uma pessoa que realmente seja debruçada no outro, acho que talvez tenha interesse. Ai, que maravilha. Eu vou ler. Conheço uma parte, mas vou ler de qualquer maneira.
Falar nisso, você parou com aquela história de brigar? De brigar no piolim, jogar a cadeira pra trás e falar, qual é, meu? Mesmo que seja provocar, né, Gabi? De 1 a 3, a televisão pra você ficou no número 3. Como é que é trabalhar em televisão? Queria essa sua descrição. Televisão é sem sábado, sem domingo, sem folga, sem particular e sem sexo, que é pior de tudo. Porque você tem que decorar, e você se enfia na televisão, às vezes de manhã, conforme o diretor, ou não, graças a Deus o Roberto Talma, que eu amo, não tem esse cacuete de botar os atores para trabalhar de manhã. Você toca até que horas? Depende, se tiver que levantar, eu levanto uma boa 10 horas. Uma boa 10 horas qualquer pessoa levanta na vida, Raul. Mas Eu pensei que você ia falar pelo assim, amor de tiver eu Deus. levanto às 7 Não, numa eu boa. levantaria também, mas não seria eu, seria uma coisa que andava, um robô. Meu clone. É péssimo isso. Então é essa a sua descrição de trabalho em Não, televisão? um pouco mais que isso, quer dizer, você fica as horas presas lá, você... Mas é gratificante. Eu nunca apanhei uma novela que tivesse um elenco desagradável e onde não se respeitasse os profissionais que estão fazendo a novela, que não só ator que faz a novela, evidentemente, tem toda uma técnica. Então sempre foi uma convivência extremamente agradável. E isso é a nossa salvação, nós fazemos a novela. No próximo bloco, o Raul Cortez vai ficar muito pessoal. Saibam de uma coisa, os carecas do Brasil devem muito ao Raul Cortez. Eu conheço o Raul há mais de 20 anos, assumidamente calvo e inegavelmente charmoso e atraente. É verdade, os carecas não te devem isso, Raul? Todos eles acham parecidíssimos comigo, acham que são confundidos comigo. Mas eu sempre sei que é careca, que nos iguala. Agora, aparentemente, Raul, você nunca teve uma crise, nunca teve problema por ter perdido o cabelo muito cedo. Você nunca teve mesmo essa crise? Claro que sim, lógico. Eu comecei a perder com 23 anos de idade, né? E não é uma coisa só hereditária, quer dizer, um sistema nervoso nem está circulando bem. E, por exemplo, quando começou aquela coisa do dance, mesmo, né? Discoteca, né? Eu adoro dançar, eu parei até de dançar, pela iluminação toda. Por causa da luz? De cima. Então eu falei, nunca acredito, esse ovo dançando desse jeito que dança no meio da pista. Acredito, Raul. Foi um negócio muito chato. Você vê que sempre... Durou quanto essa crise? O tempo suficiente, quer dizer, deixa pra lá. Raul, você deixava passar a mão na sua cabeça? Eu brigo por causa disso. Até eu hoje? acho o maior desrespeito de você fazer isso. Não na minha cabeça, qualquer cabeça, mesmo dos cabeludos. Porque aqui você concentra uma grande força, uma grande energia. Isso só pode ser feito por gente que gosta demais de você e que você tenha plena confiança nela. Não é permitido fazer isso. Eu não sabia, mas até no Candomblé isso explica. Não se pode fazer isso de jeito nenhum. Houve uma vez uma festa no Nordeste que um sujeito me passou a mão de uma forma carinhosa, não a mínima interessada. Ele me passou a mão e trouxe ele aqui. Botei ele deitado aqui na mesa, na frente de todos os convidados e chamei ele na xixi. Quer dizer, já não era relacionado com a calvície, era mesmo com essa coisa de proteção mesmo. É claro, não se deve nunca fazer isso. É um desrespeito profundo, o que pode ser de modo carinhoso, mas é desrespeitoso. Não se deve fazer. Estou ofendendo o seu santo, acredito nisso. Raul, você chegou a pensar na época em usar peruca ou não? Eu usei numa peça. Como é que foi? É horrível. Fica uma cara muito vulgar, não tem a menor personalidade. Fica igual a todo mundo. Principalmente nisso acontece. Raul, você está formidável nos seus 59 anos. Eu acho impressionante. Agora, sentir o tempo passar incomodou em alguma instância? Sim, não, por quê? É quando você está afim de uma pessoa e você diz a idade para ela, isso assusta e atrapalha muito. O número é isso? Né? O número é horrível. Talvez 69 seja melhor. 69 é fácil. Você é mais sugestivo, ao menos. Talvez, né? É mesmo? Atrapalha muito. E atrapalha agora, isso? Atrapalha, meio chato. Porque você gosta de gente bem mais jovem? Eu gosto de gente, independe, né? Eu acho que é uma coisa química, rolou, independe de idade e tudo. Nem todo mundo pensa assim, né? As pessoas têm suas preferências. Suas preferências, né? Que são meio estereotipadas. Raul, você tem 2 filhas de 2 casamentos diferentes. A Lígia, já atriz, e a Maria, pré-adolescente. É bom ser pai de filha mulher? Eu tive sempre muita mulher na minha vida. As pessoas mais importantes na vida foram mulheres. Sou cercado por mulheres e que eu considero isso uma sorte.
Eu gosto demais, me entendo muito bem com ela. E Você é um bom pai? Pai médio? Que tipo? Eu me esforço muito para ser bom pai. O que importa é você perceber se você tem vocação para isso ou não. E eu tenho uma vocação enorme para isso. Meu ideal realmente era ter uma mesa muito grande, cheia de filhos. Foi assim que, não sei, eu aprendi, eu vi quando criança, então eu tenho sempre muito essa imagem. Infelizmente, eu só tive 2, felizmente, de outra maneira, mas eu queria ter tido mais filhos. Eu adoro educar, tenho uma vocação enorme. Você é presente? Você é bastante presente? Eu nunca sinto que eu estou perdendo meu tempo junto com as minhas filhas, principalmente com essa que eu estou educando mais, né, a Maria. Eu me sinto profundamente gratificado no momento que fico com ela. E deixo de fazer coisas. Você está casado, Raul? Não, estou solteiro. Eu sempre fui. Como sempre foi? Eu sou avô solteiro. Bom, mas ligado com fé, casado é? Bom, mas agora eu estou sozinho, sem ninguém. Bom, e casamento é o que para você? É a união de 2 pessoas que de repente se encontram, se amam e resolvem cursar a vida dentro de um objetivo que seja comum aos dois. Eu acho que muita camaradagem, muito respeito, e compreensão, assim, e respeitar a individualidade da outra pessoa. Isso acho que enriquece muito o casamento. Eu acho tão bonito ver um casal que diz assim, fulano é assim, ela gosta disso, o que eu posso fazer? Eu acho isso incrível. Aí acho que realmente tem uma cumplicidade, tem um casal pronto para seguir junto para a vida toda. Você teve isso? Eu quase tive. Mas aí houve atrapalhações no meio, assim, eu perdi. Qual casamento é esse? Ou não foi um casamento? Casamento para mim é quando você encontra uma pessoa e fica junto, né? Então eu tive 4 mulheres assim. E tem uma que até hoje é minha grande amiga e é praticamente ninguém me abre, me desabafo. E foi a primeira delas. Aliás, foi a segunda, depois da Célia Helena. Uma mulher que marcou minha vida profundamente. Uma amiga minha, hoje em dia, chamada Simone, uma francesa divina. Foi nesse que você quase chegou lá, é isso? Foi nesse casamento? Eu tive com ela há muito tempo. Não, é porque você estava dizendo que você quase chegou. Foi, mas com todas elas foi assim. Com todas elas. O teu problema é o quase. Qual é o grande amor da sua vida, Raul? Todas essas eu gostei demais. Mas aquilo que a gente teve por grande amor, assim, sinceramente, Gabriela, não aconteceu, infelizmente. Será que vai acontecer? Eu acredito. Não, eu estou falando só, será que você tem temperamento para isso? Foi o que eu quis dizer, Raul. Eu sou muito generoso, eu Você sei me se dar trata bem. bem, Raul? O que você se dá de prazer? O que me dou de prazer? Por incrível que pareça, aquilo que eu acho o meu maior defeito, que é me isolar de tudo. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de me isolar dos outros, eu curto muito a minha solidão. Eu me sinto tão comigo mesmo, tão bom, é tão gratificante. E o que você faz quando você está sozinho? Eu leio, eu ouço o som que eu quero, e viajo muito, eu acho que, sabe, eu devaneio. Raul, você sempre foi muito ativo politicamente, você sempre teve uma participação política muito ativa junto à classe artística. Ampliando da classe para o Brasil, eu gostaria que você me dissesse se essa participação, ela entrou em recesso ou ela acabou mesmo? Esse salve-se quem puder da atualidade afetou a classe também ou não? Eu acho que salve-se quem puder não afetou a classe absolutamente. Isso estaria negando sua própria profissão, né? O artista tem sempre uma profunda consciência do social. E no momento que existe tanta injustiças sociais como está acontecendo, evidentemente isso não se aplica a eles. O que existe, por exemplo, em relação a mim, é uma profunda descrença nos políticos e nos próprios partidos. Eu jamais, Gabi, vou subir novamente num palanque ou vou fazer uma manifestação pública a favor desse ou daquele candidato. Por quê? Justamente por uma decepção muito grande que eu tive com eles. E por uma má leitura da parte deles. Eles não só usam nós, artistas, no momento que eles precisam, como eles também traduzem qualquer atitude sua depois das campanhas, qualquer pedido como uma coisa individual. Isso aconteceu comigo, um candidato que eu nem vou dizer o nome, eu fiz a campanha dele, havia um teatro que estava precisando ser terminado, no momento que havia problemas graves em relação ao material de construção. Eu telefonei para os candidatos que eu tinha feito,
para fazer esse pedido de compra. Não era nem para doação, era para esse grupo de teatro poder comprar esse material. O telefonema nunca me foi devolvido e, para surpresa minha, o Juca de Oliveira lhe disse que eu tinha procurado o candidato para pegar dinheiro para uma peça que eu iria montar, que eu nem montei, né? Nem me ocorreu isso. Quer dizer, essa má interpretação de uma atitude da gente... Diz o nome do candidato, não é mais fácil? Já está falado. Hã? Já está falado. Não, diga. Não é fácil isso. Então você acha que é um momento de... Estão em recesso, estou dizendo, a participação, a união, está em recesso isso? Eu acho que sim. Não existe um partido, não existe um movimento suprapartidário que nos envolva, que nos faça a gente se movimentar de novo, como nós fizemos nas outras ocasiões. Raul, você foi estudante de Direito, você não concluiu. Eu queria te propor um exercício de imaginação. Que advogado seria hoje o Raul Cortez? Criminalista. Criminalista? É. Que mais? Que mais? Fala, me descreve um pouco essa... Porque ele tem uma atuação profunda no júri, né? Ele também atua muito bem. E essa coisa de poder ter uma pseudo-verdade e distorcê-la, ou então de uma mentira fazer surgir a verdade, isso eu acho fascinante, me empolga muito. Para um ator principiante, Raul, que te procurasse hoje, para ouvir um conselho, você diria o quê? Em primeiro lugar, cursar uma boa escola. Isso acho que é a coisa mais importante que tem, porque ele não só vai adquirir uma cultura, que ele vai se sentir a falta dela futuramente, como também poder abrir as suas defesas e mostrar esse feeling, esse sentimento que a gente tem no momento que você queira fazer essa carreira, romper com isso para jogar a emoção para o público, aprender a lidar com isso. É necessário para a própria regulamentação da profissão. E que não seja um deslumbrado, não seja uma pessoa que esteja procurando a carreira de artista para poder sair do anonimato. Isso não tem nada a ver. Acontece geralmente o jogador de futebol, ou então o piloto de Fórmula 1, o ator de televisão, né? Está acontecendo muito na cidade de consumo com a nossa. Então, que questione muito bem essa vocação, porque é preciso, não só talento, mas a vocação sempre em primeiro lugar. No próximo bloco, bate-bola com Raul Cortez. Até já. Bate-bola, jogo rápido com o ator Raul Cortez. Não contracenou, mas quer com quem? Marlon Brando. Marlon Brando? Deixa por menos. Agora, nessa carreira internacional. Não fez o papel, mas quer fazer. Hamlet. Não foi, mas poderia ter sido. Um ator do primeiro mundo. Não gosta, mas faz. Não faço nada com ele. Nada, Raul. Absolutamente nada. Na minha vida pessoal também. Não há nada melhor. E teatro. Não viu, mas está louco para ver. O mundo. Não viu e não gostou. Nas peças de Geraldo Thomas. É mesmo? Por quê, Raul? Eu acho que ele... Até ultimamente ele cantava muito a morte, né? Eu acho que a gente vive num país todo desenvolvido, do terceiro mundo, em que a gente faz um ato de sobrevivência diário. Então a vida é cantada todos os dias. E a gente se luta para isso. E de repente vê uma peça que se fala a morte, a morte, a morte. É tão irreal isso pra gente. Não esperava, mas aconteceu. Convite da Warner Bros. Não acredita em... Eu acho que eu não acredito em vida fora daqui. Seu grande sim. A vida. Que ela venha sempre assim. Raul Cortez por Raul Cortez. Eu sou um ator. Mais? Nada? Não, eu sou um ator sempre. Você mentiu até agora, Raul? E se eu mentir, não percebi. Porque o ator não é um grande mentidor? É, mas mente a dor que Vera sente, né? E sente a dor que no dia sentiu. Obrigada pela entrevista, querido. Tchau. ZYB 514, Rede Bandeirantes, Canal 7 Rio.